Minhas saudações, concurseiro, minhas saudações, concurseira. Parabéns por começar mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos aqui estudando uma matéria que certamente vai aparecer em uma prova. Essa matéria que nós vamos começar a estudar agora é talvez a mais incidente em prova de concurso público. Por quê? Pensando na língua portuguesa falada no Brasil, essa matéria é aquela que a galera mais erra, tá? Ah, já sei, professor, você vai falar de concordância. Exatamente, eu vou falar de concordância. As pessoas comumente erram a concordância porque comem plural, ou esquecem como fazer a concordância, ou esquecem que alguns verbos simplesmente não precisam realizar a concordância. Tudo isso a gente aprende na escola, mas nem tudo isso conseguem derrubar nas regras, né? E a fala, como é o reduto da liberdade verbal, né, costuma guiar o pensamento do falante. Porém, não poderia ser assim, porque na hora de escrever você tem que pensar e aí observar quais são as regras. Quando você estiver lendo uma questão de concurso e você pensar assim, deixa eu ver como é que eu falo. Então, você não tem que pensar desse modo, vamos ver como é que eu falo. Porque geralmente você vai usar o instinto para isso. E instinto você usa lá pro mato, lá para a selva, para caçar e pescar. Então quando você está lá, pá, pá, na selva, aí sim você vai usar o instinto. Na hora de usar a língua portuguesa, você usa regra. Regra e regra. E por isso tem que memorizar todas elas. Perfeito? Essa parte da concordância é longa, tá? É longa porque existem inúmeras regras relacionadas à concordância. É uma das maiores partes depois de morfologia e sintaxe, tá? E, preciso antecipar, a matéria de concordância também é chamada de sintaxe de concordância. E ela tem tudo a ver com a matéria de sintaxe, correto? Então o que nós vamos fazer a partir de agora é lembrar um pouquinho dos conceitos sintáticos para daí podermos trabalhar com a concordância propriamente falando. Maravilha? Vamos iniciar nosso trabalho então? Acompanhe aí. Concordância verbal e nominal. Beleza? Vamos primeiro partir da noção do que é concordar. O que significa concordar? Isso aqui é uma definição. Tá? Concordar significa, de alguma maneira, deixar igual. Tá? Deixar igual. Você vai fazer a flexão das palavras, a flexão dos termos, de modo que você consiga deixar os termos de maneira igual, semelhante, vamos pensar assim. E como nós vamos imaginar a flexão? A flexão, para que você consiga realizar a concordância, pode ser dada em gênero, em número e em pessoa. Olha aqui para mim. Alguma vez você já ouviu outra pessoa falar, eu concordo com você em gênero, número e grau? Já ouviu, né? Quando alguém fala isso para você, fala, ó, infelizmente, grau não concorda. Tá? Grau não faz concordância. É gênero, número e pessoa que faz a concordância, tá? A concordância verbal ou nominal. É essa a noção. Grau não realiza concordância. Vamos dar uma olhada qual é a especificação dessas flexões? Olha lá. Quando eu falo para você na concordância de gênero, na verdade estou falando para você, é uma distinção de masculino e feminino. Tá? E lembra, nós estamos falando sempre do gênero da palavra. Tá? Gênero da palavra. Concordância de número é a noção de singular e de plural. E a concordância de pessoa tem a ver com primeira, segunda e terceira pessoa. Aí, é claro, nós podemos associar a concordância de pessoa à concordância de número. Tá? Então, fica claro para você que nós temos aqui, ó, gênero e número, concordâncias, tá? Que podem ser, pensando no gênero, nominais, certo? Número, nominais e verbais, e pessoa, exclusivamente verbais. Professor, eu não entendi muito bem. Então, vamos parar para pensar aqui nessa divisão de concordância. Eu vou te explicar a diferença de concordância verbal e nominal, mesmo que eu retome depois, apenas para antecipar. Concordância verbal, então, é aquela em que você vai observar o verbo, se o verbo está no singular ou no plural. Já a concordância nominal, você vai olhar para outras coisas, para o substantivo, para o adjetivo, para o artigo, tá? Para o artigo, para o pronome e para o numeral. Vou retomar isso aqui depois, tá? Mas é só para você lembrar a diferença entre eles.
Quando nós pensamos na concordância em si, podemos dividir 3 tipos de concordância. Esses 3 tipos têm a ver, são 3 modos, 3 maneiras de realizar a concordância. E por mais que haja distinção, nós vamos trabalhar especificamente com 2. A primeira concordância é chamada de concordância lógica ou gramatical. Por que lógica? Porque segue a lógica da língua. E gramatical porque tem a ver com a primeira regra gramatical, que é o verbo concorda com o sujeito. Tá? Olha só, os boatos não surtiram efeito. Está aqui o verbo surtir. É engraçado que algumas pessoas escrevem assim, ó, surtiram, para surtiram. Cuidado, tô com o verbo no passado aqui, hein? Os boatos não surtiram efeito. Esse aqui é o verbo. Toda vez que você estiver fazendo uma análise de concordância verbal, você vai pegar o verbo e vai colocar uma interrogação depois. Por que essa interrogação? Para você olhar para essa terminação aqui, ver que está no plural, certo? Está no plural. E se fazer a pergunta. Que pergunta? Por que está no plural esse verbo? O que aconteceu na frase para ele ficar no plural? Você vai analisar aqui e pegar essa expressão. Os boatos. Esse termo, sintaticamente, é o quê? Você já sabe, né? É o sujeito. Perceba que o sujeito está no plural. Então, obrigatoriamente, o verbo vai ser conjugado no plural. Tá? Essa é a concordância lógica. O que significa, então, concordância lógica? Consiste em fazer a adequação do verbo, tá? Ou do referente, que nós vamos pensar aqui de quem vai concordar, com o termo, tá, de referência, com o termo com o qual ele concorda. Então, aqui eu fiz a adequação do verbo ao sujeito. Essa concordância é diferente, por exemplo, da concordância atrativa. Ela é chamada de atrativa ou eufônica. O que é eufônica? Eufonia significa alguma coisa como soar bem, certo? E aí nessa eufonia, o que é que você vai perceber? Vai existir, essa concordância eufônica, consiste em adequar o termo que concorda a um termo mais próximo dele, tá? Então a concordância aqui é com o termo mais próximo e não com o termo de referência. Veja bem, surgiu a resposta e o problema no mesmo momento. O verbo aqui é o verbo surgir. Você perceba que ele está no singular. Tá? Aquilo que surge, surge, esse é um verbo intransitivo. E daí eu tenho que descobrir qual é o sujeito desse verbo. O sujeito é esse termo. A resposta e o problema. Não sei se você reparou, mas esse é um sujeito composto. Você tem aqui resposta como o primeiro núcleo e problema como o segundo núcleo. Pois bem, o que é que acontece? O verbo aqui está no singular porque ele concorda com o núcleo mais próximo. Ele está concordando com a palavra resposta. Pablo, não está errado? Não, não está errado. Essa é uma concordância possível. Tá? E ele poderia concordar com os dois? Poderia, ficaria. Surgiram a resposta e o problema no mesmo momento. Tá? Perfeito, sem problemas para a correção gramatical aqui. Essa é uma possibilidade de concordância. E por fim, nós temos a chamada concordância siléptica ou ideológica. Vamos entender? Essa concordância siléptica ou ideológica não é necessariamente gramatical. Por quê? Porque isso aqui, ó, é uma figura, tá? É uma figura de construção. Como assim, professor? É uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem que nós chamamos de figura de construção e daí silepse, né? É o tipo de figura chamada de silepse. O que é uma concordância ideológica? Consiste em concordar a palavra com a ideia expressa, tá? Com a ideia expressa e não com a palavra. Por exemplo, essa frase: os brasileiros somos receptivos. Veja como é que está esse verbo aqui, ó. Somos. Ele foi conjugado na primeira pessoa do plural. O referente, então, nós. Agora, qual é o sujeito desse verbo? Os brasileiros. Esse termo que está aqui, se você analisar na relação de pessoa gramatical,
ele é a terceira pessoa do plural, referente a eles. O que foi que eu fiz? O sujeito está na terceira pessoa, o verbo está na primeira. Essa concordância serve para que o falante, para quem está ali, né, exprimindo a sentença, consiga se incluir, tá? Consiga se incluir nesse grupo. É como se eu dissesse que eu também sou brasileiro. Os brasileiros somos. Eu faço parte do grupo de brasileiros. É essa a ideia. Tá? Então isso é a chamada concordância lógica ou concordância siléptica. Nós vamos estudar principalmente a concordância lógica ou gramatical, correto? E aí, a partir disso, vamos pegar regra por regra. Tá? Mas antes de começar, vou fazer aquela distinção importante. Acompanhe aí. A distinção é a diferença entre concordância verbal e concordância nominal. Veja, concordância verbal. Você vai analisar o quê? Você vai analisar a relação entre sujeito e verbo. Por exemplo, essa frase que eu tenho aqui. Minhas alunas devem fazer aquela prova. O sujeito da oração é esse termo, minhas alunas. Ficou bem claro, né? Até deixei sublinhado aí. O predicado é devem fazer aquela prova. Nessa forma do tempo composto, devem fazer, eu tenho o verbo dever aqui, tenho o verbo fazer aqui. Como nós sabemos, numa locução verbal, o que você vai variar é o verbo auxiliar. Tá? Então veja, quem deve fazer aquela prova? Minhas alunas. O sujeito está no plural, consequentemente, o verbo também vai ser empregado no plural. Perceba que esse verbo deve ser empregado obrigatoriamente. Essa é a relação de concordância verbal, é isso que você vai ter que analisar, certo? Agora, a concordância nominal. Nós já vamos levar em consideração aqui se a palavra é variável ou não, a que classe ela pertence, tá? E como os termos se relacionam. Quais são os termos aqui? O principal, substantivo, e aí os seus periféricos. Artigo, que se relaciona ao substantivo. Adjetivo, que também se relaciona. Advérbio, que é outro termo que faz... advérbio não, coloque lá. Numeral, que é outro termo que se relaciona também. E o pronome, tá? Então esses termos todos se relacionam na concordância nominal. Veja a frase que eu coloquei, a frase de um grande filósofo da humanidade: as pessoas boas devem amar seus inimigos. Os substantivos dessa frase são esses aqui, ó. Pessoas, substantivo, e inimigos, substantivo. Olha que interessante. A relação de concordância nominal que nós temos aqui é essa. A palavra as, que é um artigo, concorda com a palavra pessoas, tá? Em gênero e número. A palavra boas, que é um adjetivo, concorda com pessoas. A palavra seus, que é um pronome, concorda com o substantivo inimigos. Então aqui, ó, pronome. Isso é uma relação de concordância nominal. Uma coisa que a banca pode perguntar para você é o seguinte: apesar de a palavra seus concordar com inimigos, ela está retomando, na verdade, a expressão as pessoas boas. Sim, que daí é o lance da referenciação. Lembra, fazer referência é apontar para algum elemento, apontar para determinado elemento em determinada sentença. Essa distinção vale apenas para você se organizar e saber o que nós estamos estudando em cada parte. Nós vamos começar pelas regras de concordância verbal. Tá? É uma das partes em que há a maior quantidade de regras. E vamos ter que analisar item por item, termo por termo, para saber como é que isso funciona na questão. Muito bem? Vamos lá então. Olha só. Primeira coisa, regra geral de concordância verbal. Essa regra também é conhecida como a regra do sujeito simples. Não sei se você está lembrado, mas é muito importante fazer menção a isso. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Para você que estudou sintaxe, tá? Isso deve estar claro. Qual é a regra? A regra é a seguinte: se você tiver sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Tá? Número e pessoa, singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa.
Tenho aqui frases para você analisar. Ocorreram manifestações ao longo do país. O verbo é o verbo ocorrer. E você tem que saber por que ele está no plural. Como fazer isso? Vamos lá. O verbo ocorrer é um verbo intransitivo. Tá? Antes de você pensar que manifestações fosse, né, o objeto direto, não é. A palavra manifestações é o termo que está conjugando esse verbo. Então, esse termo manifestações aqui é o sujeito do verbo ocorrer. Acontece que esse sujeito está colocado após o verbo. É o que nós chamamos de pós-posição do sujeito. Beleza? Então, está no plural esse verbo para demonstrar que o seu sujeito está ali para concordar com o sujeito. Atenção aqui. A depender da banca com a qual você está trabalhando, a questão pode vir de maneiras diferentes. Veja só. Pensando aqui nessa noção de concordância, o que nós vamos ter? O verbo e o sujeito. Sim, pode cair em algumas provas, mas o mais comum é a banca tentar abrir esses espaços e colocar uma frase intercalada aqui no meio, para você não perceber essa relação. Então o cara colocaria assim: ocorreu, no singular, ocorreu, vírgula. Depois de muita discussão a respeito da natureza do pensamento humano, vírgula, manifestações ao longo do país. Você percebe que tem um erro daí? Por que tem um erro? Eu coloquei aquela intercalação e eu deixei nas extremidades o verbo no singular e o sujeito no plural. Então, quando houver uma intercalação, ignore-a, porque a intercalação não vai influenciar na concordância. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado para o elaborador não te enganar. Ele também pode perguntar para você o seguinte: o verbo ocorrer está no plural porque seu sujeito é indeterminado? Não, não é. Você tem que observar o tipo do verbo que você tem aqui. Isso é um verbo intransitivo, tá? Isso é um verbo intransitivo. Aí quando eu falo ocorreram manifestações, eu poderia só inverter. Manifestações ocorreram, manifestações aconteceram. Então, o verbo intransitivo aqui demonstrou o sujeito pós-posto. Perfeito? Entenda isso aqui para não ter problemas na hora da prova. Vamos olhar aqui, ó. Adiante. Segunda frase. Duas pessoas duvidaram de que você viria para a festa. São duas orações, né? Eu tenho que analisar dois verbos. O verbo duvidar e o verbo vir. Então, duvidaram está no plural. Por quê? Vamos lá, pergunta. Quem é o sujeito do verbo duvidar? Você tem aqui, ó, duas pessoas. Daí a banca vai pedir para você o seguinte: o verbo duvidar está no plural porque concorda com a palavra pessoas. Isso está certo. Se o cara disser que é porque concorda com a palavra duas, aí está errado. Não entendi, professor. Veja, ele pode até dizer concorda com a expressão duas pessoas. Aí beleza, porque é o sujeito completo. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo é a palavra pessoas. E é essa palavra que está no plural. Pablo, mas não está no plural porque aqui o número é duas? Não. Porque eu poderia colocar 3, 400, 700 e isso aqui continuaria no plural. Entendeu? Então isso aqui é só um especificativo de que é uma quantidade plural. Concorda com o núcleo do sujeito, que é esse substantivo. Perfeito? Então está no plural porque o verbo está no plural porque o sujeito também está no plural. Duas pessoas duvidaram de que você viria para a festa. Se tem esse viria. Esse viria que está aqui está no singular. Tá? Você viria. A palavra você que aparece nessa frase aqui é um pronome que está no singular. Está na terceira pessoa do singular. E o verbo também fica no singular justamente por causa dessa relação. A palavra você é o sujeito do verbo vir. Então essa é a primeira regra de concordância verbal. Tá, aí você pode pensar assim, Pablo, mas beleza, essa regra cai muito? Essa é a principal, na verdade. É a principal. Porque geralmente a dificuldade do candidato é perceber qual é o sujeito, perceber onde está o sujeito, correto? Então aqui o interessante é que você consiga pontuar as diferentes manifestações do sujeito, né, os diferentes lugares em que ele vai aparecer,
para daí conseguir analisar a questão com um pouco mais de tranquilidade. Não é difícil, e essa é a principal regra. É talvez a regra que você mais vai utilizar em provas de concurso público, mas não é a única. Vamos ver as posteriores aí. Acompanhe comigo. Próxima regra é a chamada regra do sujeito composto. E aí nós precisamos voltar à definição. Sujeito composto mais de um núcleo. Certo? Mais de um núcleo. Nós temos aqui duas possibilidades claras, certo? Duas possibilidades claras. Quais? Se você tiver o sujeito anteposto ao verbo. O que é isso, sujeito anteposto ao verbo? Sujeito antes do verbo. O que vai acontecer? O verbo deve ser empregado no plural, tá? Então, sujeito antes do verbo, composto, o verbo vai evidentemente ir para o plural. Tem aqui duas frases para nós analisarmos. Brasil e China hão de sediar o evento. Temos aqui uma locução verbal. O verbo principal é sediar, o verbo auxiliar é o haver. Para você que sempre quis saber uma situação em que o verbo haver poderia ir para o plural, está aqui, ó. Ele como auxiliar, ele pode ir para o plural. Certo, quem há de sediar o evento? Brasil e China. Então, nesse caso, o que é que nós temos? Um sujeito composto, tá? É só você observar que nessa formação, além de haver uma conjunção aqui no meio, uma conjunção aditiva, eu tenho um substantivo aqui e um substantivo aqui. São dois núcleos de sujeito, portanto, sujeito composto. Anteposto ao verbo, verbo no plural. Vamos pegar aqui outro caso. O parlamentar e seu companheiro foram citados no processo. Ó, quem é que foi citado? O parlamentar e seu companheiro. Está aqui a forma verbal e aqui o sujeito. Você tem aqui, ó, um núcleo do sujeito, tá? Deixa eu colocar aqui um núcleo do sujeito, aqui outro núcleo do sujeito. Então, com o sujeito composto, ó, a conjunção aqui, ó, sujeito composto, anteposto ao verbo, verbo vai para o plural. Essa é a primeira regra. Olha a segunda. Essa segunda aqui é mais interessante, porque esse é um caso de concordância atrativa. Tá? Você pode ter, se o sujeito estiver pós-posto ao verbo, o que é isso? Colocado depois, né? Depois do verbo. Nós vamos ter verbo no plural ou verbo concordando com o referente mais próximo. Tá? Então eu posso escrever chegou ou chegaram Manuel e sua família. Qual a diferença? Quando eu escrevo chegou, eu estou concordando com a palavra Manuel. Por quê? Porque esse é o nosso sujeito, é um sujeito composto. O primeiro núcleo é Manuel, o segundo núcleo é família. Quando eu digo chegou Manuel e sua família, eu concordo o verbo chegar com o núcleo Manuel. Mas ainda assim, todos eles chegaram, certo? Eu só fiz a concordância. A concordância aqui é uma adequação sonora, não quer dizer que apenas um chegou. Quando eu falo chegaram Manuel e sua família, a concordância aqui daí é feita com Manuel, o primeiro núcleo, e com o segundo núcleo, família, certo? Então as duas formas estão corretas. Agora olha aqui para mim, vou dizer para você uma coisa. Apesar disso ser uma regra da gramática, apesar disso aí estar lá nas gramáticas, existe uma banca que de vez em quando come bola nessa regra. Sério, professor, que banca é? A banca Exaf. Tá? Eu já vi questão da banca Exaf em que a banca considerou isso errado. Essa possibilidade de concordância com o sujeito composto, tá? Considerou errado e não anulou. Não anulou a questão, deixou ali como errada. Então, de vez em quando, por mais que isso seja uma regra da língua portuguesa, dá uma loucura lá no elaborador e fala, porra, eu não vou fazer de outro jeito, vou inventar uma regra aqui. Tá? Eu vou dizer que essa regra é de um jeito só, não existe outro. Beleza? Então, essa regra é verdadeira, mas dependendo da banca, já sabe qual agora, pode, né, comer bola na hora de analisar isso aí. Beleza? Vamos pegar outra frase. Olha lá. Foi citado ou foram citados o parlamentar e seu companheiro no processo. Beleza. Olha essa forma aqui. Foi citado ou foram citados. Se eu disser foi citado, eu estou concordando com o parlamentar. Foram citados, eu concordo com o parlamentar e com o companheiro. Beleza? Então aqui, ó,
a concordância é atrativa, tá? Eu tenho essas duas possibilidades de realizar a concordância. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa complexa, tá? Agora, eu não sei se você está lembrado do chamado sujeito oracional. Esse aqui cai muito nas provas, na regra de concordância. Como é que funciona? O sujeito oracional ou oração subordinada substantiva subjetiva exige que o verbo fique no singular, tá? O verbo fica no singular. O verbo, evidentemente, tá, do qual essa oração vai ser sujeito. Perceba, é necessário que haja superávit primário. Eu tenho esse verbo ser aqui, ó, o verbo de ligação, e esse verbo haver. Qual é o sujeito oracional? Pensa comigo. Verbo de ligação, necessário é o predicativo do sujeito. Essa oração aqui, ó, que haja superávit primário, essa aqui é o sujeito oracional. Para quem já estudou sintaxe, isso está bem tranquilo. Professor, senti um pouco de dificuldade, então vá lá estudar a matéria de sintaxe novamente. É o sujeito oracional. Ele é o sujeito de que verbo? Desse verbo aqui, ó, do verbo ser. Essa é a razão pela qual o verbo ser fica no singular. É necessário que haja superávit primário. Então essa oração que haja superávit primário é sujeito desse verbo, e por isso que esse verbo fica no singular. Tá? Se a banca disser para você que essa oração está com sujeito indeterminado, errado. Se essa oração tem sujeito inexistente, errado. Tudo errado. Tá? Se a banca disser para você que essa oração tem sujeito expresso, tá certo? O sujeito está escrito aqui, está expresso, beleza? Aqui o sujeito é expresso e é oracional, por isso o verbo fica no singular. Muito bem. Olha a segunda. Convém que o aluno estude gramática. Verbo estudar, verbo convir. Vamos separar aqui? Vamos. Então essa aqui é a oração principal com o verbo convir, que é um verbo intransitivo. Daí vem a segunda oração, que o aluno estude gramática. Olha a conjunção integrante aqui, introduzindo o sujeito oracional. A oração subordinada substantivo subjetiva. O sujeito do verbo estudar é aluno. Então aqui é um sujeito simples. O estude está no singular porque o sujeito é simples. O convir está no singular. Como é que você sabe que ele está no singular? Por causa desse acento aqui, ó. Se ele tivesse no plural, como é que estaria esse acento? Seria um circunflexo, tá? Você viu isso em acentuação. Então, olha só, o verbo convir está aqui no singular porque o seu sujeito é uma oração. Quando você tiver o sujeito oracional, o verbo referente vai ficar obrigatoriamente no singular. Maravilha? Vimos aqui uma distinção simples de concordância, concordância verbal, concordância nominal, e vimos 3 regras fundamentais: sujeito simples, sujeito composto e sujeito oracional. Claro que ainda há muitas outras regras para estudarmos e você precisa se concentrar para pegar cada regra e memorizar e, portanto, aplicá-las nas questões e na sua vida prática. Maravilha? Continue estudando. Força, guerreiro!